Olá, olá, turma! Muito bom dia, muito bom dia. Vamos chegando, voltando aí do intervalozinho. Vamos para o nosso segundo momento. Eita, que eu tô feliz com essa turma, hein? Reta final, hein, gente? Coisa boa, hein? E aí, como é que tá a expectativa de vocês aí para esse semestre? As melhores, hein? Caminhando para o final. Vamos chegando. Flaviana, Brendo. Fábio, e aí, Fábio? Bom dia. Bom dia! Como é que tá a expectativa aí, Fábio, desse semestre? As melhores possíveis, ansioso. Ansioso, né? Eita, que tem muita coisa esse semestre aí para a gente poder trabalhar, viu? Tem muita coisa ainda para destrinchar ainda, viu? Mas vai ser um semestre bom, viu? Com Pense num semestre que certeza. vai ser produtivo. Oh, Esse semestre de vocês é muito bom, gente. Esse semestre é ótimo, vocês vão amar. Muita coisa boa. Vamos voltando do intervalo aí, porque é a nossa primeira disciplina aí do semestre. Finanças, vou começar com finanças, né? Já trabalhamos em outras disciplinas, hoje eu vou com finanças aplicadas ao agro. Vamos voltando do intervalo aí para a gente poder iniciar, trazer algumas discussões. Deixa eu colocar aqui o slide enquanto o pessoal vai chegando. Tudo bem, Eduarda, Jaline, Tarcísio, Denilson? Tá todo mundo bem? Felipe? Todo mundo firme e forte? Ok, turminha. Tudo certo, né, Jaline? Bora chegando, bora chegando. Gente, hoje nós vamos falar sobre finanças aplicadas ao agro, né? E finanças é uma área que eu sou apaixonada, a área financeira da empresa, trabalho com isso também, com consultoria financeira, e eu confesso que se muitas empresas, e por isso que é muito importante a gente ter essa disciplina, se muitas empresas, propriedades pequenas já começassem desde já a ter um olhar cuidadoso para as suas finanças, elas teriam um futuro promissor. Porque o que acontece? Acredito que vocês já tenham visto dados aí onde mostram que cerca de 70% das empresas, independente do ramo, elas fecham com menos de 2 anos de vida, 70% delas. Esse índice, ele cai para 50%, ou seja, 50% das empresas sobrevivem a, a 2 anos, né? Passam de 2 anos, apenas 50% sobrevive quando se trata de médias e pequenos negócios. E um dos fatores que faz com que essas empresas elas fechem as portas, na maioria das vezes, é justamente o financeiro. A pessoa ela entra com muito gás, ela entra com muita ideia, com muito trabalho, mas nem sempre ela faz conta, né? E isso faz com que, em menos de 2 anos, 50% dos negócios, dos empreendedores, fechem a porta dos seus negócios. E aí a gente vê, né? Como que é importante você parar e analisar como está o seu negócio, como está a sua propriedade. E aí é muito bom quando você vê trabalhos que são voltados para o pequeno produtor, para a agricultura familiar, que eles têm menos condições de ter um profissional assim, mas que vai lá dar uma assistência, uma planilha, informações que você pode mensurar. A questão é, ainda falta muito conhecimento, ainda falta muito esclarecimento por parte desse produtor, né? E o que leva ao quê, gente? O que acontece com essas empresas? O que acontece com o produtor, principalmente esse produtor pequeno e médio, produtor familiar? O que acontece com isso? O que acontece lá na empresa? Dinheiro indo Pelo ralo. pelo ralo, né? A famosa expressão dinheiro indo pelo ralo.
E por que que vocês acham que isso acontece nas empresas? Por que que vocês acham que isso acontece nas propriedades rurais? Será que acontece, não acontece? Por quê? Acontece muito e com muita frequência. Falta de planejamento. Verdade, Fábio. Ô, palavrinha boa, viu? Já vamos falar sobre ela. O que mais? O que mais, turma? O que vocês acham que acontece isso nas propriedades, nas empresas? Dinheiro ir pelo ralo. A falta de um bom plano de negócio também seria bastante importante. Ajuda a nortear mais um pouco o Opa! plano da empresa. Tô vendo que alguém aí tá firme e forte, hein? Nas aulas que Organi- tivemos antes. Oi, Anderson. Organização da empresa. Organização da empresa, perfeito. Organização, planejamento, plano de negócios. E você vê que é tão importante que às vezes a pessoa não quer fazer um plano de negócios completo, mas faça pelo menos o plano financeiro para ver a viabilidade do negócio, para ver quanto que ele precisa faturar, qual é o ponto de equilíbrio, né? Quanto que eu preciso vender em serviço, em produto, para pagar as minhas contas, né? Os custos fixos, os custos variáveis, pelo menos básico. Uma gestão, né, financeira. Exatamente, Anderson, uma gestão financeira. E é o que falta, gente. E aí vocês podem falar assim, professora, mas essa falta de planejamento é porque às vezes eles não têm um software bom, não tem lá um SAP, não tem um TOTUS, mas não é, gente. Às vezes é controle simples no próprio caderno. Certa vez eu vi uma experiência de um produtor, e isso me chamou bastante atenção, que foi um técnico fazer uma visita na propriedade dele, e ele estava precisando justamente mensurar a receita, as despesas da propriedade. E chegou lá, esse técnico indo visitar, fazer essa consultoria na propriedade, perguntou para ele se ele tinha, né, que o primeiro passo seria levantar as informações, de quanto que ele vendia, quais eram os gastos dele. Ele falou assim, olha, eu tenho algumas coisas aqui anotadas. E ele foi lá, gente, pegou um pedaço de papel, não era papel não, mas sabe aquele papel de saco de pão? Aquele papelzinho marrom, tipo papel madeira? Então, ele tinha vários papéis daquele ali, que ele aproveitava papel de casa mesmo, e ele anotava, gente, ele tinha registrado um monte de despesa dele, do negócio, de compra de insumos. Ou seja, na forma, eu acabei de falar para outra turma nesse instante, né? A questão é você fazer o seu melhor nas condições que você tem. Ele não tinha um software. A senhora acho que passou um vídeo sobre isso um dia, de um vídeo que tinha uma propriedade que estava iniciando, estava com dificuldade, mas ele anotava, só não sabia organizar de maneira correta. Não sei se a senhora lembra do vídeo. Não, isso mesmo, Anderson. Boa memória, perfeito. Não sabia como, mas eles, pelo menos o básico ele fazia, né? Ele fazia o melhor ao alcance dele, dentro das circunstâncias que ele tinha, enquanto ele não tinha condições de fazer melhor ainda. Pegou lá o saco de papel, pega um caderno, seja o que for, mas faz o registro das informações básicas, do que está entrando, do que está saindo. No final do ano, eu orientei uma aluna, e daqui a pouco vai chegar a vez de vocês, né? Eu orientei uma aluna aqui do técnico, no TCC dela, e ela fez sobre a viabilidade de uma fábrica de rapadura e cachaça, aqui na região da Chapada. E essa fábrica era de um amigo dela, e ela queria muito ajudar ele a organizar, porque ela viu que a cachaça dele era boa, ela viu que a rapadura era boa, ela viu muito potencial, e ela resolveu cair nessa empresa. Ela se lançou e fez a viabilidade do negócio. Gente, o trabalho ficou fantástico. Se você ver as fotos da propriedade dele, muito simples, sabe? Muito simples, mas era um produto bom. Só que ele não tinha informações de nada, de gastos, de insumos. E ela foi lá, passou 3 meses acompanhando ele no detalhe. Ela fez todo o plano financeiro, ela fez todo o plano de marketing, estratégia, que, para vocês terem ideia, o trabalho dela foi escolhido
para ir para um simpósio no Nordeste, e está rolando ainda esse simpósio aí, como um case de sucesso aqui da região oeste, né, quase central, né, porque pegou a propriedade, embora o polo seja aqui, ela pegou uma propriedade da região da Chapada, como amostra de um negócio e de um trabalho aplicado na prática e que trouxe resultado positivo para a propriedade. Bastou que alguém com um conhecimento mínimo levasse o que foi aprendido em sala de aula de controles básicos, que ele pudesse fazer, aplicar no dia a dia dele, e ele parar de perder dinheiro, parar de investir onde não estava dando retorno. Foi lá e fez o plano de negócio, a viabilidade financeira da propriedade. E agora está lá, ele já com cachaça, com novos rótulos, fazendo cachaça saborizada, lá implementando, fazendo uma rapadura gourmet, gente. Estou dando até ideias aí já para projetos futuros. Fazendo uma rapadura diferenciada, numa embalagem diferente, coisas simples que ela propôs e que estavam ao alcance dele, mas ele não sabia como fazer. E que bastou, como eu falei para vocês, controles básicos, implementar soluções simples, mas que otimizam o negócio. E tudo começa isso. Eu sento, levanto. O que a empresa fatura? Qual é o produto dela? Qual é o serviço dela? Quais são as despesas envolvidas? Quais são os custos envolvidos? Quanto está valendo esse negócio? Quanto que ele pode valer? O que eu posso agregar de valor? Isso é finanças. Isso é um olhar que nós precisamos ter onde nós estamos, na empresa em que nós estamos, naqueles pequenos negócios que nós temos acesso. Que pequenos negócios são esses? É um pequeno produtor que planta alface, é aquele que planta manga, é aquele que planta caju, não é somente aquele grande. Porque os grandes também, muitos deles têm os seus controles, mas alguns não têm ainda. Acredite. Não fazem. E o que acontece? É dinheiro sendo desperdiçado. Aí a pessoa pergunta, né? O empreendedor pergunta, por que eu vendi tanto e não estou vendo dinheiro no meu bolso? Meu negócio está tão bem, está aqui o resultado, dizendo que eu vendi 1 milhão em sacas de soja. E cadê esse 1 milhão que não está aqui no meu bolso? Talvez seja justamente essa água aí correndo pelo ralo. Não está fazendo conta, o dinheiro está entrando, mas está saindo muito rapidamente, porque não está havendo uma gestão adequada. Então, por isso, nós precisamos ter esse olhar atento às finanças do negócio. E nós encontramos empresas de diversos tamanhos no mercado, de diversas áreas aí do agro, propriedades pequenas, médias, grandes, negócios aí, empresas agropecuárias de insumos, pequenas, médias e grandes. E, independente disso, há uma coisa que pode colocá-las na mesma posição: a falta de controle financeiro. A falta de controle financeiro pode levar uma empresa a perder dinheiro e até fechar as portas. Principalmente aí no que eu coloquei, na questão dos custos. Custos do que nós falamos, nós ganhamos esse dinheiro e não sei onde é que está esse ganho por conta dos custos, das despesas, que muitas vezes é muito elevada, né? Então, acredite, mesmo companhias com um volume de faturamento alto, podem não saber se estão ou não dando lucro. Isso acontece justamente pela falta de rotinas financeiras. Isso acontece justamente pelo que o Fábio falou, a falta de planejamento. O que o Anderson falou, a organização. Eu não tenho uma organização de informação. Eu não lanço, eu não tenho nada aqui comigo. E tudo isso causa um impacto negativo nas finanças da empresa. Então, gente, nós vamos entender um pouquinho o que são essas rotinas financeiras, quais são essas rotinas importantes e vamos estar entrando um pouquinho aí em algumas atividades práticas no decorrer da aula, tá bom? Quem pode ler esse slide para mim aí, por favor? Rotinas financeiras são um conjunto de ações que visam o gerenciamento das atividades financeiras da empresa,
Sendo assim, essas rotinas podem ser feitas em períodos de curto, médio e longo prazo, sempre visando analisar se financeiramente a instituição age de forma equilibrada e se obtém lucro. Perfeito. Então a gente começa a falar aí, Fábio, que não é só o resultado de uma safra, que não é só o resultado de um exercício. Elas são ações de gerenciamento do dia a dia. É mais ou menos assim. Imagine você, se fosse finanças aplicada à sua vida pessoal, né? Se estivéssemos falando de finanças pessoais. Hoje é 2 de outubro. Eita, 2 de outubro. De quem não está com a bufunfa aí na conta, já está caindo já, né? Início de mês, todo mundo ficando rico, recebendo aí dinheiro, recebendo salário. Enfim, é o momento em que você recebe, se fosse uma empresa, o seu lucro, o seu resultado, mas você sai na sexta-feira à noite, aí você gasta. Você não sabe quanto é que você gastou. Estava empolgado lá com os amigos, tal. Sábado, você vai fazer um churrasco. Tal, faz um churrasco em casa, tal, gastou. Domingo, almoço em família, vamos almoçar fora, gasta de novo. Aí, durante a semana, você vai fazer mercado, vai pagar conta de água, luz, telefone, enfim, pagou as suas contas. Chega no meio do mês, vence a fatura do cartão de crédito, aí você olha para a conta, vixe, meu Deus do céu. E agora, faltou dinheiro para pagar essa fatura. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí começa a ficar desesperado, aí vai lá no banco, vê que tem um crédito lá pré-aprovado, pega aquele crédito, aquele empréstimo, já paga juros, enfim. Chega ali mais ou menos depois do dia 20, 25 do mês, já não tem mais dinheiro na conta. Aí você fala, gente, como é que pode isso? Eu recebi meu salário e não tenho mais nada na minha mão. Por quê? Primeiro, porque falta organização, planejamento. O que eu ganho e o que eu gasto. E a primeira informação que falta é justamente isso, o levantamento básico. Quais são os meus ganhos? Descrever quais são as minhas fontes de ganho e os valores. E depois, quais são as minhas despesas? E você ter lá as suas despesas. A partir daí é que se tomam decisões de aplicação, de captação de recursos, seja o que for, a partir do básico. Quanto que a empresa ganha? Quanto que a empresa fatura? Quais são as despesas dela? E a partir daí, gente, desse controle diário, eu vou ter um dado no final do mês e depois no final do ano que vai me levar a olhar e analisar para onde está indo o meu dinheiro. Ele está sendo bem aplicado? Esse local que eu estou colocando aqui, ele é viável? Ele está me dando retorno? Se não, o que eu preciso fazer? E aí vem a tomada de decisão. Mas primeiro, a organização, planejamento, para depois vir a tomada de decisão. E aí é que entra os processos das rotinas no dia a dia. E por que essas rotinas financeiras elas são importantes para a empresa? Por que elas são importantes para a saúde financeira? Quem vai ler aí agora, por favor? Bora, que não está só o Fábio na sala, gente. Cadê as meninas? Cadê a Ana Luísa? Quem mais? Deixa eu ver. Ana Luísa, Eduarda, Flaviana. Cadê Flaviana? Sempre tão participativa. Quem vai ler esse slide aí, por favor? Leia aí, Ana. Ai, que pena, tá sem áudio. Que pena, que pena. Cadê o restante da turma? Bora, turminha, vamos engajar aí. Tá me ouvindo, professora? Agora sim, Flaviana. Então, eu vou ler. Por que são importantes para a saúde financeira? As rotinas financeiras são cruciais para que a gestão da empresa entenda melhor o negócio. Esse conjunto de ações auxiliam a responder questões sobre o desempenho financeiro, com dados verídicos e análises periódicas. Consequentemente, os processos decisórios serão mais acertados, pois têm embasamento. Exatamente, vai ter embasamento.
Vai ter fatos. Com fatos, eu posso tomar uma decisão. De novo, se fosse na sua vida pessoal, você tem o seu salário, tem as suas despesas. Quer viajar de férias no final do ano, você começa a fazer um orçamento doméstico, começa a fazer um planejamento, para você saber o quanto você pode guardar e se você vai ter condições de viajar no final do ano. Mas isso depois de quê? De fatos, números levantados, ou seja, você tem um embasamento, né? E aí eu trago aqui agora para vocês algumas rotinas que são muito importantes nas empresas, que são as principais rotinas financeiras. Quais são elas, Pro? Eu vou falar aqui, e a gente não vai entrar a fundo nelas, mas eu gostaria de deixar aberto para vocês, se vocês tiverem dúvidas. Professora, fale um pouquinho mais sobre essa. Professora, eu queria entender um pouquinho como que funciona essa daqui. Me pergunte, porque eu explico para vocês. Aí eu entro mais em detalhes, tá bom? Então, fique à vontade para perguntar. Essas rotinas diárias, que são importantes para ter essas informações organizadas, para que se tenha fatos para poder tomar uma decisão de empréstimo, de investimento, de uma nova compra de uma máquina, seja o que for, elas estão muito ligadas, primeiro, ao controle de contas a pagar e contas a receber. Controles básicos. Se eu não tenho um sistema, um software, eu posso fazer isso, por exemplo, numa planilha financeira, uma planilha de Excel. Numa planilha de Excel, eu consigo montar lá uma planilha com todas as contas que eu preciso pagar, com todas as minhas previsões de recebimento, e mensalmente eu ter lá no final do mês, encerrei agora o mês de setembro, eu tenho lá o resultado de quanto que eu recebi, de quanto que eu gastei, somente lançando diariamente toda a movimentação financeira. Fluxo de caixa. O fluxo de caixa está diretamente ligado a esse controle de contas a pagar e contas a receber. Principalmente do futuro, porque se eu falo de fluxo de caixa, eu preciso, claro, para ter um fluxo de caixa correto, eu preciso ter informações lançadas atuais, né, do meu passado, saldos, lançamentos de despesa, de receita, mas principalmente no futuro, quais são as contas que eu preciso pagar, quais são as parcelas de financiamento, quais são as parcelas de máquinas, de equipamentos que eu preciso honrar. E o que eu tenho para receber? E aí eu lanço lá essa previsão e eu olho, por exemplo, daqui um mês e vejo que vai cair um empréstimo muito grande que eu peguei na safra anterior. E esse empréstimo que vai cair daqui 30 dias, que eu preciso pagar, eu não vendi o suficiente para poder pagar essa parcela. Então, eu tenho 30 dias, já olhando para o meu fluxo de caixa, eu já observo que eu não vou ter dinheiro naquela data, porque as minhas previsões de receita não são suficientes, e eu desde já começo já a analisar o que eu vou fazer. Eu vou vender, tenho algum produto para me vender imediatamente, eu vou precisar pegar, captar recurso em outro banco. Então, o fluxo de caixa é uma ferramenta muito importante para o agronegócio. Eu entrei em uma empresa, gente, certa feita, eu fui trabalhar em uma empresa porque a empresa ela tinha uma necessidade de ter o fluxo de caixa e até então não haviam conseguido, o pessoal do financeiro não havia conseguido implantar essa ferramenta, eles não estavam conseguindo levar para o produtor. E aí, como eu já tinha trabalhado com isso, ele me chamou para dar um apoio, e aí eu implantei o fluxo de caixa lá, e foi fundamental para que ele tomasse algumas decisões. Então, veja que o fluxo de caixa para o produtor que trabalha, principalmente nesse mercado, que é muito volante, depende de câmbio, de dólar, os pagamentos são bem espaçados, né? Você compra agora e você paga no final da safra. Então, o fluxo de caixa para ele é uma ferramenta importantíssima. Aí eu tenho outra ferramenta, que é o orçamento empresarial. Estamos no mês de outubro, um momento muito oportuno para fazer o orçamento de 2022. Para que fazer orçamento, professora? Gente, eu preciso ter um GPS, uma previsão do que eu vou gastar e do que eu pretendo vender lá em 2022. Pelo menos baseado no resultado de 2021 e 2020. Isso é o orçamento. Eu olho para trás, faço uma base em relação ao meu futuro.
Controle bancário. O fluxo de caixa depende do controle bancário. Lançamento de todas as despesas. Controle bancário e conciliação de contas andam juntinhos. Eu preciso conciliar todas as despesas. Se tem despesa... professor, não é só uma despesa de tarifa, só foi R$10. Precisa lançar. Precisa conciliar. Você fazer esse controle e baixar tudo. Tudo isso, as pequenas despesas, de novo, se fosse na sua vida pessoal e você é acostumado a tomar cafezinho na rua, essas pequenas despesas no final do mês e principalmente no final do ano, de um período ou de uma safra, ela tem muita representatividade. Então, é importante ter essa conciliação de contas, os lançamentos de todas as despesas bancárias. E, por fim, o planejamento financeiro. O que eu vou fazer? Quais são os meus objetivos financeiros? Quais são os próximos investimentos? O que eu quero fazer na minha propriedade? E, a partir daí, eu começar a visualizar o meu futuro e o que eu tenho que fazer agora, no presente. Deu para entender mais ou menos essas principais rotinas? Alguma dúvida sobre alguma delas? Ficou tranquilo. Tranquilo, Fábio? E o resto da turma? Para mim também está tranquilo. Perfeito, Flaviana. Se alguém quiser tirar dúvida sobre alguma dúvida específica de alguma ferramenta, fique à vontade. Nós estamos aqui para isso. Agora eu pergunto para você, falando dinheiro que vai pelo ralo, falta de controle financeiro, ausência de um fluxo de caixa, ausência de um contas a pagar, de um contas a receber, você acredita que a ausência desses controles que nós falamos aqui pode levar uma empresa à falência? Com certeza. Com certeza pode levar, sim. E aí, eu como consultora, eu até comentei essa semana com uma amiga que foi assim, o mal das empresas é que eu que trabalho com consultoria financeira, eu tenho que lidar, às vezes, com o desespero do empreendedor. Porque ele chama a consultoria para ajudar quando ele já está no limite, quando ele já não tem muito o que fazer, até mesmo pagar a consultoria. Ele não tem dinheiro, eles deixam para chamar, assim, está desesperado. Mas quando o problema, sabe quando a luzinha começa a acender, que é o momento de você procurar ajuda, você vai achando que você consegue, vai sozinho, até que chega num ponto do desespero. E o que acontece, gente? Muitas empresas, elas trabalham vendendo o almoço para comprar janta. Ou seja, trabalham trocando 6 por meia dúzia. Não fazem conta. O empreendedor trabalha, está lá o pequeno produtor, trabalha, e não tem dinheiro, não avança, não cresce. Por quê? Pode estar sacrificando o seu lucro, pode estar gastando mais do que deveria, e o resultado disso é o quê? Não tem retorno financeiro. E na primeira crise, e a gente pode observar agora, durante a pandemia, que aqueles empreendedores que não estavam preparados, que não tinham fluxo de caixa, que definitivamente vendiam o almoço para comprar a janta, na primeira crise, eles fecham as portas. Não se sustenta. E, professora, muitas das vezes também não fazendo essa gestão financeira aí, pessoas misturam os gastos pessoais com a empresa aí, que piora ainda mais a situação, não é? Em 80% dos casos, Anderson, você acredita que dificilmente eu vou em uma empresa e a empresa ela consegue dividir, separar os gastos pessoais dos gastos da empresa? Ô, professora, mas isso está relacionado porque as empresas têm um desconto do governo maiores, tipo, a compra de um veículo é mais fácil e mais custo-benefício comprar no nome da empresa do que no nome da pessoa física. É por isso que tem essa mistura. Entendi, mas não é só isso não, Flaviana. Isso daí, inclusive, eu dei consultoria para um cliente e que estava comprando um carro nessa condição. Mas se fosse só isso aí, tudo bem, mas o que você vai ver?
Eu fiz uma consultoria financeira recente, que a empresa ela queria saber justamente o resultado dela, ela não conseguia mensurar o lucro. E quando eu peguei todas as contas bancárias, a gente fez um levantamento de 3 meses, o que eu observei era o seguinte: dinheiro da empresa caía na conta pessoal do dono da empresa ou da esposa. Em outro momento, a esposa passava para o financeiro da empresa as contas da escola, as contas de água dela, a conta de luz, de telefone, para ser pago na conta da empresa, na conta PJ, quando deveria ser o seguinte: esse básico que eu falo, que é essa mistura que é muito comum, é mais ou menos assim, ó, eu tenho a minha conta pessoa física e tenho a minha conta pessoa jurídica. Eu deveria movimentar os meus recebimentos de clientes, assim como os pagamentos de funcionários, do meu aluguel, do escritório, a conta de água, a conta de telefone do meu escritório, eu deveria pagar tudo na conta da minha empresa, a pessoa jurídica. Não deveria, em hipótese nenhuma, pagar pela minha conta pessoa física. O contrário também. Eu não deveria, na minha conta pessoa física, receber pagamento de cliente. Eu não deveria pagar fornecedor pela minha conta pessoa física, porque, gente, contabilmente falando, isso fere um princípio. Isso fere um princípio. As contas têm que ser separadas, mas o que a gente observa no 80% das vezes é que o empreendedor ele não consegue separar, ele acaba misturando. Teve um empreendedor que foi muito engraçado, de uma empresa de insumos. Eu precisei, gente, pegar os cartões de crédito dele. E eu tive a sorte que a esposa era gestora financeira, e a gente teve que tomar todos os cartões, porque a gente estava se perdendo nos gastos da empresa, porque ele tinha muitos cartões no nome dele e que ele comprava produtos para a empresa. E a gente não tinha acesso a isso porque estava no cartão de crédito dele pessoal. Então, você consegue mensurar, Flaviano, onde que é o problema? É nas rotinas do dia a dia, nessa mistura. E isso aqui é um desafio para o empreendedor. É um desafio. Eu vou fazer uma live, fui convidada para fazer uma live acho que é na segunda-feira, se não me engano, segunda, terça-feira à noite, que a pauta dessa live é justamente finanças para, se não me engano, empreendedores iniciais ou para quem está começando a empreender, e aí o objetivo, uma das perguntas que ela colocou para mim, que ela quer que a gente aborde, é justamente isso: como separar as contas pessoais das contas da empresa. É possível? Como fazer isso? Tamanho é o desafio. Tamanho é o desafio. Mas eu preciso fazer, porque senão eu não consigo mensurar se a minha empresa está dando um retorno. Aí eu penso o seguinte: não, está pagando minha conta, pagou minha conta de telefone, pagou minha feira, a empresa está ok, mas a empresa não tem caixa. Na primeira crise que tiver, a empresa não se sustenta. Então, é um ponto muito importante esse aí levantado pelo Anderson, e sim, isso constitui um problema na maioria das empresas, principalmente as pequenas e médias. As pequenas, então, meu Deus do céu, as pequenas, então, é difícil, viu, eles separarem, muito difícil. Pois bem, gente, nós temos aí uma condição, até aqui ok? Sobre a questão de rotina, você vê que a gente não entrou muito, é só mais para fazer uma explanação, tá? Tem uma questão muito interessante quando a gente fala de dinheiro, de investimento na empresa, que é o valor do dinheiro no tempo, né? E eu acho que nunca foi tão pertinente falar de dinheiro no tempo nesse momento agora, né? Por quê? Nós temos aí, acho que os meninos me ajudem se eu estiver errada, mas nós temos aí aproximadamente 5 a 8 semanas que o combustível tem aumentado semanalmente. Toda semana está tendo um aumento de combustível. Nós estamos em um ano que já se esperava que fosse um ano de recuperação, mas um ano muito difícil, onde a inflação está acima do esperado. O IGPM está batendo mais de 30%, 33% de acumulado nos últimos 12 meses. O que é o IGPM? É o Índice Geral de Preços de Mercado. Ele está dizendo que alguns produtos de cesta básica, alguns produtos do dia a dia nosso,
eles tiveram aí nesse ano, de 2020 para 2021, os últimos 12 meses, um acúmulo de 30%. Gente, é muito alto. Muito alto. Você vai ver a inflação alta, você vai ver GPM alto, você vai ver, trazendo no detalhe, né, o combustível aumentando toda semana, e aí você pensa, o meu dinheiro, o dinheiro que eu comprava algo no ano passado, nessa mesma época, ou melhor, vamos botar 2019, antes da pandemia, né, vamos botar aí outubro de 2019, 4, 5 meses antes de instalar a pandemia. Esse dinheiro, esse mesmo valor hoje, supondo aí 5 mil reais, R$ 1.000, um salário mínimo. Esse um salário mínimo que eu comprava algo em outubro de 2019, eu compro esse algo hoje em outubro de 2021? De forma alguma. Não. Como diz o outro, quem dera cesse, né? Nosso salário perdeu o poder de compra. De uns 2, 3 meses para cá, praticamente não ficou estagnado. E com isso a inflação está subindo cada vez mais, devido à alta de combustíveis e a própria energia nossa também, uma parcela de culpa. Sim, sim. E está sendo absurdo os aumentos. Então, você observa, em pouco tempo, como que o nosso dinheiro ele é sensível, quanto que ele é volátil em relação ao tempo. Agora, imagine isso a longo prazo. Imagine isso para uma pessoa que investe para 5, 10 anos, alguém que investe numa empresa, alguém que vende o seu produto, por exemplo, de uma safra para outra safra, alguém que compra uma fazenda, uma propriedade que divide em 3, 5 anos, enfim. Como que funciona isso? E é isso que nós vamos falar agora, sobre essa relação de dinheiro, de valor no tempo. Quem pode ler esse slide aí, por favor? Deixa eu beber uma aguinha. Valor do dinheiro no tempo. O valor do dinheiro no tempo é um conceito financeiro básico que sustenta o dinheiro no presente vale mais do que a mesma soma de dinheiro a ser recebida no futuro. Isso porque o poder de compra do dinheiro pode mudar no tempo devido à inflação. O dinheiro em caixa hoje vale mais do que no futuro. Em outras palavras, o valor do dinheiro muda ao longo do tempo. Que é exatamente isso que o Fábio falou. A inflação, ela está consumindo o nosso dinheiro e fazendo com que ele perca o valor. Então, se com R$ 5 eu comprava uma dúzia de banana há um ano atrás, eu não compro hoje essa uma dúzia de bananas por R$ 5. Ela está mais cara. Isso é o que? A inflação. Então, é o dinheiro no tempo. Hoje, ele vale mais do que no futuro. Hoje. E esse futuro, que antes era um futuro mais longo, em tempos de crise como que nós estamos, ele é muito mais curto. E aí é como se a gente estivesse remetendo lá à década de 80 e 90, que eu acredito que alguns de vocês aqui, eu era criança, e imagino que vocês também se recordam, quando os nossos pais sofriam com a inflação, que era muito alta. Você comprava um arroz hoje no mercado de R$ 2 o quilo, quando você ia com 1, 2 dias de diferente comprar aquele 1 quilo de arroz novamente, ele não custava mais R$ 2, ele custava agora R$ 2,30, R$ 2,35, R$ 2,40. Então, aumentava-se muito os preços, que é o que está voltando a acontecer agora. Então, está sendo muito rápido essa desvalorização do nosso dinheiro. E, principalmente, para quem ganha pouco, né? Como o Fábio colocou, quem ganha salário mínimo, né, Fábio? Difícil, porque o aumento é toda semana, praticamente. Com certeza. Gás de cozinha, energia elétrica, que é básico. E o salário ele aumenta uma vez no ano e ele nem acompanha, muitas vezes, a inflação. E se a gente trazer isso aqui para o contexto de empresa, eu queria explicar um pouquinho para vocês sobre essa questão de valor de dinheiro no tempo e apresentar, para quem não conhece, a expressão VP e VF. O que é isso, Prod? De que você está falando? VP,
valor presente, que é o dinheiro justamente os R$ 5 que eu compro o quilo de banana hoje. E valor futuro é o valor que eu vou precisar para comprar essa banana daqui um ano, né? Considerando inflação e taxas diversas e mais, né? Taxa de juros. Então, eu quero que vocês entendam um pouquinho sobre valor presente e valor futuro, e para que a gente possa esclarecer, eu primeiro vou passar um videozinho para vocês. Deixa eu só pegar aqui e já projetar. Só um minutinho. Atenção aí, que é um vídeo, é uma videoaula sobre valor presente e valor futuro, que é a pauta que nós vamos entrar já já, e vamos fazer cálculo também só para exemplificar e firmar um pouquinho aí na mente de vocês, tá? Vamos lá. Você já parou para pensar no significado do provérbio "mais vale um pássaro na mão do que dois voando"? Ele basicamente remete ao dilema entre a certeza de ter algo agora ou a esperança de ter mais no futuro. Em termos de finanças, esse dilema está relacionado ao estudo do valor do dinheiro no tempo. Há pelo menos 3 boas razões para que se prefira o dinheiro hoje do que no futuro. A primeira delas é que, se você dispuser do dinheiro hoje, você pode aplicá-lo e ele renderá juros. A segunda razão é que o valor do dinheiro que você receberá no futuro será corroído pelo efeito da inflação. A terceira razão é que o futuro é incerto. Nessa aula, nos concentraremos no efeito dos juros. Para começar, precisamos definir o que são juros, afinal. A resposta depende da sua perspectiva. Se você é o dono do dinheiro e pretende emprestá-lo a alguém, ao final de um determinado período, espera-se que você seja remunerado pela disponibilidade do seu capital. Se, ao contrário, você é quem precisa do capital e o toma por empréstimo, ao final de um certo período, você deverá arcar com os custos da disponibilidade do capital que lhe foi alocado. Ou seja, os juros são a remuneração do capital de quem concede o empréstimo ou os custos do capital de quem recebe o empréstimo. Veja o seguinte caso. Quando você deposita dinheiro na poupança, você entrega o seu capital ao banco e espera uma certa remuneração por esse capital ao final de um determinado período. Digamos que o banco lhe paga 0,8% ao mês pelo dinheiro que você depositou. Vejamos o que acontece ao final de 3 meses, supondo que o seu depósito inicial foi de R$ 1.000. Então vamos recapitular. O capital inicial é de R$ 1.000, será aplicado por 3 meses a uma taxa de juros de 0,8% ao mês. Ao final do primeiro mês, os juros apurados serão iguais ao produto entre o capital investido e a taxa de juros. Nesse caso, 0,8% de R$ 1.000. Portanto, ao final de 30 dias, o banco lhe terá pago R$ 8 pelo capital que lá ficou depositado. Juntando os juros do capital inicial, seu novo capital será de R$ 1.008. Da mesma forma, ao final do segundo período, esse novo capital de R$ 1.008, remunerado a 0,8% ao mês, renderá juros de R$ 8,06. Somando-se esses novos juros ao capital acumulado no primeiro período, teremos um novo capital de R$ 1.016,06. O mesmo processo se repetirá no terceiro período, de modo que teremos um capital final de R$ 1.024,19. Podemos então dizer que R$ 1.024,19 é o valor futuro de R$ 1.000 aplicado a uma taxa de 0,8% ao mês por 3 meses. De agora em diante, se alguém lhe perguntar se você prefere R$ 1.000 hoje ou R$ 1.020 daqui a 3 meses,
e você dispuser de um investimento seguro que remunere seu capital a uma taxa de pelo menos 0,8% ao mês, é melhor você dizer que prefere hoje, uma vez que daqui a 3 meses você poderá dispor de R$ 1.024,19. Analisando no sentido inverso, podemos dizer que R$ 1.000 é o valor presente de R$ 1.024,19, aplicados por 3 meses a uma taxa de 0,8% ao mês. Note, portanto, que só faz sentido falar em valor presente ou valor futuro se também forem especificadas as taxas e os períodos de aplicação. Vamos agora tentar encontrar uma formulação que nos permita calcular o valor presente para quaisquer períodos de aplicação ou taxas de juros. Agora preste bem atenção. O capital acumulado ao final do primeiro período é igual ao capital inicial mais os juros que foram remunerados no primeiro período, ou seja, o capital inicial vezes a taxa de juros. Simplificando a expressão, o capital acumulado no primeiro período é igual ao capital inicial multiplicado por 1 mais a taxa de juros. Identicamente, o capital acumulado no segundo período é igual ao capital acumulado no primeiro período mais os juros remunerados ao final do segundo período. Temos como resultado que o capital acumulado no segundo período é igual ao capital inicial multiplicado por 1 mais a taxa de juros elevado ao quadrado. E assim sucessivamente, de modo que o capital acumulado no terceiro período é igual ao capital inicial multiplicado por 1 mais a taxa de juros elevado ao cubo. Em termos gerais, o valor futuro num período n é igual ao valor presente multiplicado por 1 mais a taxa de juros elevado à enésima potência. Aplicando as operações algébricas adequadas, é possível derivar a fórmula que permite o cálculo do valor presente de um valor futuro no enésimo período. Vejamos agora a representação gráfica da operação que foi anteriormente analisada. Façamos inicialmente o eixo horizontal com os 3 períodos de capitalização. Em seguida, nós desenhamos um desembolso no valor de R$ 1.000, que representa o depósito feito na conta de poupança. Esse valor aplicado a uma taxa de 0,8% ao mês possibilita o resgate de R$ 1.024,19 ao final do terceiro período de capitalização. Vamos a um outro exemplo para fixar melhor esse conceito. Considere que você tomou um empréstimo à taxa de juros de 1% ao mês, com parcelas mensais de R$ 1.000, e você deseja antecipar hoje a parcela que vence daqui a 6 períodos. Qual seria, então, o valor dessa parcela descontada à taxa de juros de 1% ao mês? Vamos repetir o procedimento. Começando pelo eixo horizontal, com a marcação dos 6 períodos que serão analisados. Em seguida, vamos lançar o valor de R$ 1.000 no final do 6º período. Aplicando a fórmula do valor presente e descontando a parcela de R$ 1.000 a 1% ao mês, no período 0, ela valerá R$ 942,05. Antes de encerrar essa primeira videoaula, vamos sedimentar alguns conceitos. Em primeiro lugar, esse processo de cálculo por meio do qual os juros de cada período se incorporam ao capital e são recapitalizados pelos juros do próximo período, denomina-se juros compostos. Observe também que as taxas de juros e os períodos devem estar sempre na mesma escala de tempo. Assim, se os juros são mensais, os períodos devem estar expressos em meses. Se os juros são anuais, os períodos devem estar expressos em termos de anos. Finalmente, observe que não é possível realizar operações aritméticas com entradas ou saídas de caixas que estejam em períodos distintos. Ou seja, as entradas ou saídas de caixa só podem ser comparadas se elas forem capitalizadas ou descontadas para um mesmo período. Na próxima aula, aprenderemos a fazer os cálculos financeiros aqui abordados com o auxílio de planilhas eletrônicas. Até lá! Ok. Olha só, nós vimos aí, deixa eu botar o meu slide aqui. Nós vimos aí um conceito muito comum, utilizado aí nas propriedades, nas empresas, que é a questão, quando eu falo de dinheiro no tempo, eu naturalmente estou me remetendo também, né, gente, à questão de juros, inflação e tudo mais. Só que aqui a gente está entrando um pouquinho também na questão de valor presente e valor futuro. Afinal de contas, qualquer pessoa que vai fazer um investimento
seja no âmbito pessoal, como vocês viram aí, seja no âmbito da empresa. Eu quero adquirir um novo negócio, eu quero investir em uma outra área, eu quero ampliar os meus investimentos aqui na empresa, ampliar o meu leque de serviços ou de produtos que eu quero oferecer. Eu vou analisar o quanto que esse investimento vai dar de retorno no futuro. E aí eu posso fazer essas contas básicas, tratando do valor presente, quanto que eu vou ter no futuro, caso seja a aplicação, ou o inverso. Valor presente, que é o valor do empréstimo, se for um empréstimo que eu vou pegar, e quanto será o valor a pagar no futuro, ou seja, o meu VF, valor futuro. Isso aí existem fórmulas que você pode fazer na própria calculadora HP, que é muito simples. Você pode fazer no Excel ou você pode fazer manualmente. Como a gente vai dar exemplos pequenos hoje, e aí na próxima aula eu vou trazer uns exemplos maiores, mas para a gente poder fazer essa abertura, eu vou trazer alguns exemplos menores, eu vou fazer tudo na mão. Então, assim, vou exemplificar para vocês desse cálculo na mão, para que vocês possam também exercitar. Mas antes, só para esclarecer, vamos lá, falar aqui um pouquinho mais sobre esse conceito, tá? O que é o VP e o que é o VF? Só um minutinho, por favor. VP refere-se, como a gente viu aí no vídeo, ao valor presente, seja do investimento, seja do empréstimo, é o valor de hoje. VP, valor presente. O VF, ele se refere ao valor futuro, daqui a alguns meses ou anos, ou seja, é um valor que eu vou ter que pagar ou que eu vou ter que receber lá no futuro, em cima desse valor atual hoje, do valor presente. Observe que quem determina o valor do dinheiro no tempo é quem, gente? A taxa de juros. Ela que vai determinar o valor do dinheiro no tempo, né? E é aí que os investidores trabalham, nessa, vamos dizer assim, nessa maestria de investigar quais são os melhores investimentos, quais são as melhores ações, quais são as melhores tendências de retorno, porque é a taxa de juros que vai determinar qual vai ser esse valor de hoje lá no futuro. É ela que vai determinar essa relação entre valor futuro e valor presente, a taxa de juros. Aí eu tenho aqui um exemplo para vocês. Observe só. Hoje, a Flaviana está com 10 mil reais aí no bolso. E aí a gente correu, Flaviana do céu, não fica com dinheiro aí no seu bolso. Não, menina, vamos aplicar esse dinheiro. Aí eu falei assim, ó, então tá, vamos lá. Vamos pegar esses 10 mil reais e vamos aplicar numa renda fixa, ou seja, uma aplicação de renda fixa já pré-fixada. O que é pré-fixada, eu já sei o quanto que eu vou ter de juros lá na frente, não é pós-fixada. Isso é aula financeira para outro momento, né? A gente pode falar sobre isso também. Mas o pós-fixada é depois, os juros vai ser depois que você vai descobrir o juro. O pré-fixado, eu já sei os juros que eu vou receber, eu cumprindo aquele período, né? Então, a Flaviana, com esses 10 mil, ela colocou numa renda fixa, já pré-fixada, que ela já sabe que vai render 3% de juros em um mês. Por quê? Daqui a um mês, ela quer comprar alguma coisa. Então, ela só vai pegar esse dinheiro que está hoje com ela e que a gente desespera, assim, mulher, não fica com esse dinheiro não, você não está vendo que a gasolina tem 7 semanas seguidas que está aumentando, você não está vendo aí que a energia, o gás está tudo aumentando, aplica esse dinheiro aí, senão ele vai perder o valor daqui a um mês, ele já não vai valer a mesma coisa. Ela lá ouve as palavras sábias aqui da multidão da sala de aula, pega os 10 mil reais dela, aplica 3% durante um mês. Neste caso, quanto que ela vai ter de juros? Tá facinho, é um mês sozinho, né? 300 reais. Qual é o valor presente da Flaviana? Qual é o valor presente da Flaviana, gente? 10.300. Não, valor presente. 10 mil o valor que ela tá reais. agora.
R$ 10.000. E qual é o valor futuro dela? 10.300. Exatamente. Então, o valor presente é o que ela está com dinheiro agora. E o valor futuro é daqui um mês, quanto que ela vai ter em mãos. Só para deixar bem claro. Para a gente poder fazer um cálculo, seria mais ou menos assim, ó. Mais ou menos não, seria assim, né? Não tem mais ou menos. Eu pego uma formulazinha, só um pouquinho, gente. Ok, voltei. Vou só fechar uma porta aqui por causa do barulho. Olha só, nós vamos fazer um cálculo bem simplesinho aqui, de um valor futuro, utilizando a fórmula. Gente, a fórmula é essa que está aqui na tela de vocês, ó. Tá aqui. É muito simples, tá? Eu tive que printar por causa da potência, que eu não consegui colocar o Tzinho aqui, então tive que achar um lugar para me printar lá. Valor futuro é igual a valor presente, pode ser representado pelo P, como está aí, ou se não, VP, valor presente, multiplicado, abre parêntese, 1 mais a taxa de juros, que é o I, que vocês estão vendo aí na tela, elevado ao tempo, que é o T. Repetindo, vamos calcular um valor futuro. Eu estou com o valor hoje, no caso da Flaviana era R$ 10.000, no caso do exemplo aqui que eu estou botando no slide para vocês, vocês vão pegar R$ 1.000, que é o valor presente, e eu quero encontrar o valor futuro. Então, o valor futuro é igual a meu valor presente multiplicado por 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo. Dicas. Numa fórmula como essa aqui, eu tenho que fazer com que os números estejam todos falando entre si, né? Então, eu tenho ali valor futuro, que é o que eu vou encontrar, é igual a quem é o meu valor presente? Vamos construir a fórmula juntos aí. Quem é o meu valor presente? Quem é o meu VP, gente? É 1.000, né? R$ 1.000. Então, escreva aí. VF é igual a 1.000 vezes. 1.000 vezes. Aí você abre parênteses. Aí você vai colocar Anderson, você pode fechar o seu áudio, por favor? Tá dando interferência. Obrigada. Aí você vai colocar agora 1 mais e a taxa. Só que a taxa, eu dei ali a taxa de 1%. Só que eu estou trabalhando com números decimais e não com porcentagem. Então, eu não posso colocar 1%. Eu tenho que transformar o 1 em casas decimais. Como que eu faço isso? Você pega esse 1 e multiplica por 100 e você vai encontrar esse número em casas decimais. 1 vezes 100, né? Que 100 que é para a gente transformar, tirar o número de porcentagem e colocar ele em números decimais. Uma vez que eu transformei lá em números decimais, eu boto 1 mais 0, tarará, eu vou fechar o meu parêntese e vou elevar ao meu tempo. Qual é o meu tempo? 6 meses. Eu vou botar isso numa potência. Qual é o resultado dessa operação? Qual é o valor futuro utilizando essa fórmula? Quem encontra aí? Quem se desafia aí? Não se preocupe por enquanto se está certo ou se está errado, tá? Por enquanto, use a fórmula e tente fazer esse exemplo aí que é mais básico e depois a gente vai evoluindo, tá bom? Quem encontra aí o valor futuro de R$ 1.000 depois de 6 meses? Eu acho que dá 1.060 e
66, eu não sei. 1060. 1060. Alguém achou outro valor? Já vou mostrar, tá bom, Tarcísio? Já vou passar aqui o resultado. Vou colocar para vocês aqui o resultado e como é que eu resolvo. Deu uma diferençazinha pouquinha, Tarcísio. Possivelmente, se não foi na casa decimal, pode ter sido na potenciação, tá bom? Lembrando que a potenciação, depois que eu encontro o resultado, que é 1 mais 0,01, eu vou ter 1,01. Eu vou multiplicar 1,01 por ele mesmo 6 vezes. 1,01 vezes 1,01. Aí o resultado vezes 1,01. Aí o resultado vezes 1,01. 6 vezes. É assim, só para relembrar como é que funciona a potenciação, né? Eu pego esse número e multiplico por ele mesmo 6 vezes. Professora do céu. Lembrei da minha professorinha lá na 6ª série, quando trabalhava potenciação, né? Então, é assim que eu calculo utilizando a fórmula. É simples, gente, não é difícil, não. O que precisa lembrar, que vocês não podem esquecer? Primeiro, quando for colocar taxa, sempre pegue a taxa de juros e transforme no número decimal. Eu não posso pegar 1 mais e botar o 1% direto, que ficaria 1 mais 1. Não é 1 mais 1. Eu peguei o 1% e tenho que transformar em casa decimais, que vai ficar 0,01, tá? E depois eu preciso fechar o parênteses e colocar o meu tempo, que é a potência, né? Elevar aqui, no caso, a 6. Então, eu pego esse 1,01, elevo a potência, achei esse resultado, eu multiplico esse resultado por 1000, eu vou achar o meu valor futuro. Isso, claro, feito manualmente. Vocês podem fazer usando o Excel, podem fazer usando a calculadora HP, se alguém tiver e souber mexer, tá? Se não souber também, tiver a calculadora, eu ensino vocês a fazer aqui esse cálculo na HP, caso seja do seu interesse. É muito simples também, não tem muita dificuldade, não. Tá bom? Tranquilo, gente? Só primeiro para a gente começar a entender. Dúvidas aqui nesse primeiro exemplo? Alguém não entendeu? Quer que eu repita? Não? Então tá bom. Depois a gente vai avançar nos exercícios aqui, tá? Não hoje, mas a gente está começando a entender para compreender melhor. Olha só, vamos agora entender um pouquinho mais a fundo aí, para a gente começando a avançar. Se você olhar esse exemplo aí, do valor presente de R$1.000, eu posso dizer que o valor que determina o capital a ser recebido, né, o valor presente, é o valor que determinado capital a ser recebido em data futura valeria hoje. Nesse caso aí, 1.061 é quanto vale esse R$1.000 a ser recebido em valor atual. Então, eu estou dizendo que meu R$1.000 de valor futuro, ele vale 1.061. Em 6 meses, aplicado a juros de 1% ao mês, eu trazendo ele para o valor presente ou ao inverso. Para você aí observar, você encontra o valor futuro dessa operação utilizando a fórmula no oposto. Se eu quisesse descobrir, eu pedi para vocês calcularem o valor futuro, né? E você viu que você multiplicou. Se eu quisesse te dar 1.061 para você achar o valor presente, com as mesmas informações, ó, Tarcísio, você tem 1.061,52, que foi aplicado a uma taxa de 1% ao mês durante 6 meses. Quanto foi que você aplicou lá atrás? Se eu estivesse te perguntando qual é o valor presente, a fórmula só mudaria primeiro o início, que não seria VF igual, seria VP, porque eu estou querendo achar agora o meu valor presente, é igual ao P, que é o VF, né, ali, o valor mais, ou dividido. Aqui está a diferença. Para eu achar o meu valor futuro, eu multipliquei o valor
para achar o meu valor presente, eu faço a divisão. Ó, eu vou voltar o slide para vocês observarem. Ó, na minha fórmula de valor futuro, eu pego o valor presente e multiplico. Para eu achar o valor presente, ao contrário, eu pego o meu valor futuro e divido. Então, eu mudo um sinal e o resto da fórmula é a mesma coisa. Mas eu mudo um sinal para achar o valor presente ou o valor futuro. Se eu quiser achar o valor futuro, eu vou trocar ali na operação e vou usar o sinal de multiplicação. Se eu quiser achar o valor presente, eu mudo de lugar, né, o VF com BP, e coloco o sinal de divisão. Fica muito confuso, gente? Ou você tá tranquilo? Me dê um feedback. Tranquilo. Tranquilo? Então, tá bom. Beleza, então. Para a gente depois vai avançar um pouquinho no exercício, mais na próxima aula, eu queria também deixar claro para vocês a questão de faturamento e de lucro, tá? Porque a gente está falando aí de resultado, valor presente, valor futuro, você está falando de uma negociação, e muita gente ainda confunde um pouco a questão de faturamento, tá? E aí, por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, para não ter confusão na hora da interpretação dos dados. Então, quando eu falo de faturamento, eu pergunto a você, você sabia que o faturamento é um dos principais indicadores de sucesso do negócio? Faturamento? Sabe por quê? Gente, a resposta ela pode até parecer óbvia, tá? Mas algumas vezes a palavra faturamento ainda é entendida de forma errada. Algumas pessoas entendem faturamento como lucratividade da empresa. E não é apenas isso. Ou, no pé da letra, não seria isso. Tá? E eu quero que vocês saiam daqui compreendendo, quem ainda tem dúvida, a diferença entre faturamento e lucro. Vamos lá. Olha só. Para a gente poder entender esse exemplo de faturamento e lucro, e a gente olhar bem para o futuro e saber olhar o resultado de uma empresa, eu não vou muito fazer a conceituação, eu vou explicar para vocês de forma prática, a gente já fazendo um exercício. Olha só, eu trouxe aqui o resultado, um case de uma propriedade, para a gente encontrar inicialmente o faturamento. Depois, quando a gente encontrar o lucro, aí eu quero que vocês observem a diferença, tá? E aí vocês falem para mim quais foram as principais diferenças. Mas vamos por parte. Primeiro, eu quero que você encontre o faturamento. Como assim, professora? Eu nem me lembro de ter feito isso. Já fez. Vocês já fizeram isso lá atrás, já fizeram em contabilidade, já fizeram em gestão de custos. A gente vai apenas relembrar agora, tá? A propriedade rural Sol do Cerrado produziu 20 sacas de milho nessa última safra, a qual foi vendida para um único cliente, a empresa Rações do Oeste, que pagou 36,375 por cada saca de milho. Após a emissão da nota fiscal, uma empresa toda regular, os impostos que irão incidir sobre o valor da nota fiscal totalizaram 10% de toda a venda. Misericórdia. Eu quero que vocês encontrem duas informações. Interpretem a questão e encontrem essas duas informações. Faturamento bruto e faturamento líquido. Lembrando que o que é faturamento bruto? Vocês já viram lá atrás, nós vamos só relembrar. Faturamento bruto é o quanto que você vendeu de fato. Então, você pega lá as suas sacas, multiplica sobre o valor que foi pago. O que é o faturamento líquido? Depois que eu extrair despesas, lá o meu custo, que é com comissão ou impostos, eu vou ter o faturamento líquido. Qual é, então, o faturamento bruto da Sol do Cerrado e qual é o faturamento líquido? Calculem, por favor. Ó, já começou a sair aqui no chat. 727,50 bruto. Eu tenho faturamento líquido 654,75, correto?
Coloca no chat aí, Fábio, que eu quero todo mundo colocando no chat para a gente poder ir vendo as respostas. Faz essa gentileza. E quem for encontrando, vai colocando aqui no chat, por favor. Denilson já colocou aqui o resultado que ele encontrou. Aguardando os demais. 20 sacas de milho. Vendidas para Rações do Oeste a R$ 36,375 por cada saca. Foi emitida nota fiscal, teve imposto de 10%. E aí eu quero saber qual é o faturamento bruto e qual é o faturamento líquido. Colocando no chat, por favor. Quem for terminando já vai colocando aí no chat. Tenho duas respostas no chat, aguardando os demais. Terceira resposta, vamos lá. Quando eu falo para vocês essa afirmação que muita gente confunde ainda, faturamento com lucro, vocês, durante esse período, né, que vocês estiveram fazendo o curso e tiveram algumas disciplinas, inclusive, né, que já foi abordado sobre essas questões, vocês já se depararam com algum empreendedor, com algum produtor que tinha essa tinha, ainda fazia confusão quanto a esse conceito de faturamento e lucro? Alguém já se deparou com alguma situação assim? Eu não. Não? Por não trabalhar muito na área de finanças, né? A gente não tem muito acesso à área de finanças, então fica meio difícil a gente ter essas informações. Entendi, Anderson. Não, professora, mas as pessoas medem muito, assim, em olhar o lucro das empresas, elas medem muito pelo valor vendido bruto, né?
Elas olham aquele valor e pensam que aquele valor é todo o lucro. E ele não pensa muito nos custos. Exatamente, Tarcísio. E quando eu faço essa afirmação é justamente por isso. Existem muitos colaboradores, inclusive, se a gente começar falando de colaboradores internos e que têm acesso às informações da empresa, né? Se você for trabalhar somente nos pequenos, né? Os pequenos produtores ou pequenas empresas do agro aí que tem os resultados mais acessíveis, né? Que você consegue ali num sistema colocar, ou até mesmo loja, gente. Imagine loja, como que é. O vendedor está lá e ele dá um F9 lá, dependendo do sistema, ele vai ter todo o resultado de vendas do mês. E aí, quando um colaborador de uma propriedade, ele vai ver lá as vendas, ele imagina o seguinte, que aquele produtor que vende leite, só um minutinho, tá? Ele imagina o seguinte, aquele produtor que, por exemplo, vende leite, ele, no final do mês, ele recebeu lá uma certa quantia de venda do leite, né? Supondo que ele vendeu lá 10 mil reais de leite. E aí está lá o resultado no caderninho, aí uma pessoa que trabalha com ele virou, nossa, ele recebeu 10 mil reais vendendo leite esse mês e pagou para mim só 1.000 reais. Nossa, esse homem é muito muquirana. Ele deveria pagar mais para mim. Olha aí, ele ganha 10 mil e eu ganho só 1.000. Como é que pode isso? E aí começa a murmurar. Porque ele vê o resultado, né, Tarcísio, da venda como um todo. Só que ele não vê que por trás daquela venda, daquele resultado, daquele faturamento, esse produtor ainda vai pagar as rações que ele comprou para o gado. Ele não vê que aquele produtor ainda vai arrumar a cerca que está quebrada. Ele não vê que aquele produtor está tendo custo com água, custo com energia, tem o salário dos colaboradores. Ele não enxerga isso. Ele enxerga somente o quê? O que ele recebeu como resultado da venda. E esse resultado de 10 mil, gente, é só o faturamento bruto. Tem empresas aí que você vai ver com faturamentos enormes e que necessariamente não tem dinheiro em caixa. Tem empresas que vai estar com um resultado imenso lá na sua contabilidade, no seu balanço, mas não tem, quando lança todas as despesas administrativas, custos, despesas operacionais, ele não tem caixa. Então, o faturamento é só um indicador. E aqui, quando eu peço para vocês calcularem, e pelo que eu vi aqui, todo mundo já respondeu. Não teve só o Denilson ali, que o resultado bruto deu diferente, Denilson. Você já observou aí o que foi? O resultado do Denilson, que saiu aqui um pouquinho fora, viu, Denilson? Vou colocar aqui para vocês verem, ó. A receita bruta e a receita líquida, né? No caso aqui, o líquido. Denilson, você observou aqui que o seu primeiro valor, ele ficou fora? Não sei o que foi que você fez. Ah, tá sem áudio, entendi. Dá uma observada aí, porque o primeiro valor que você colocou aqui, ele não bate, tá? No caso aqui, o bruto. Ah, você somou 10%, entendi. Não é assim não, é o contrário, tá? Aí você só ajusta aí, porque você, na verdade, quando você multiplica a quantidade de sacas pelo valor, você encontra o valor bruto, o faturamento, que é esse aí que eu falei, o exemplo lá do produtor de leite. Ele vendeu leite e ele recebeu 10 mil reais de venda de leite no mês.
Ali foi o faturamento bruto. Ele ainda vai tirar todas as despesas, começando, se emitiu nota, pelas despesas de vendas, venda e comissão, tá bom? Então, essa é a primeira informação. Então, todo mundo aqui, quem não colocou o resultado no chat, tem alguém que teve dificuldade de encontrar a receita bruta e a receita aí, no caso, a receita líquida? Alguém com dificuldade? Não? Então, tá bom. A próxima informação que a gente precisa encontrar, como vocês viram, tá muito aí, ficou, né? Foi molinho, molinho para vocês. Como eu falei, é algo que vocês já viram no passado. Eu preciso agora passar para a próxima etapa, que é justamente esclarecer essa confusão, que é onde eu quero chegar com vocês, né? De faturamento com lucro. Eu não posso confundir faturamento com lucro. O objetivo de toda empresa, gente, é ter lucro. O objetivo de toda empresa é ter lucro. Ela existe por um motivo, ter lucro. Esse é o principal motivo. E quando ela tem um faturamento, não necessariamente, como eu afirmei para vocês, ela tem lucro. Tem que observar todo o contexto aí das rotinas financeiras. Contas a pagar, contas a receber, fazer a conciliação, planejamento financeiro, observar o fluxo de caixa, tudo isso. Então, faturamento é a receita originada da venda. Já o lucro, ele é o resultado positivo após a dedução de todos os gastos, ou seja, de todas as despesas em relação ao período estipulado. Se o resultado não for positivo, logo nós não temos lucro, nós vamos ter o quê? Prejuízo. E aí, então, trazendo de volta a nossa empresa aí, a Sol do Cerrado, observe o seguinte, guarde a informação que você tem aí. Você já encontrou o faturamento bruto, você já deduziu os impostos, encontrou aí o faturamento líquido, e agora eu quero que você faça o seguinte, porque o senhor João, que é o proprietário da Sol do Cerrado, ele solicitou que o seu departamento financeiro levantasse e lhe encaminhasse o lucro da safra. Chegou o grande momento, o grande final. O produtor ele quer saber se ele teve lucro. O responsável pelo financeiro, ele foi lá, fez todo o levantamento, identificou um custo de produção de R$ 432,50 e demais despesas administrativas que totalizaram R$ 68,75. Despesas de produção, R$ 432,50. Despesas administrativas, R$ 68,75. Eu te pergunto, qual foi o lucro líquido da Sol do Cerrado? E mais, consegue visualizar a diferença entre faturamento e lucro? Vamos lá. Colocando no chat também, tá bom? Aí, professor Silvano, só uma pergunta. Esse valor lucro líquido aí é incluindo já, tirando aquele imposto de 10%. Sim, sim. As despesas, ela vem depois que você já deduziu o imposto, você joga as despesas. Beleza.
Ok? Vamos lá? Tarcísio, Denilson, Lohana, Fábio, Ana Luísa. Temos já as respostas aqui. Quem não conseguiu e tiver dúvidas, só me perguntar. Tá aqui as respostas. Eu tenho a receita bruta e eu tenho o lucro. Tem muita diferença, gente, entre o faturamento e o lucro no número? O número em si, há uma diferença grande? Demais, né? Ou seja, eu olhar para uma pessoa, para um produtor, e dizer que 727 ele está rico, quando você vai ver que, na verdade, 153 foi o que sobrou para ele. Se fosse aqui lá na propriedade que eu falei de 10 mil, a 10 mil reais ele recebeu de venda de leite. Mas depois das despesas, talvez tenha sobrado para ele somente 2 mil reais. 2.500, e ele paga 1.000 reais de funcionário. Então, tudo isso daí do risco do negócio, né? Que é o empreendedor, é o produtor que está com o risco. Não necessariamente é o funcionário. E o funcionário nem muitas vezes ele vai entender que o faturamento, que a receita bruta, ela não é lucro. Não quer dizer que aquela pessoa, aquele produtor ganhou esse valor, tá? Então, o que a gente pode chegar aqui à conclusão? Primeiro, eu preciso analisar os números financeiros. Eu preciso ter conhecimento de finanças, de alguns princípios básicos, para daí tomar algumas decisões. E aqui eu já verifiquei, eu pude verificar, vocês também, que o faturamento nada mais é do que a soma ou conjunto das vendas que a empresa realizou durante o período, um determinado período. É por meio do faturamento, inclusive, que o governo, ele faz o quê, gente? Cobra os impostos. É em cima do nosso faturamento, do faturamento bruto, que você vai pagar os impostos. Por isso que teve lá os 10%. Agora, depois de pagos os impostos, depois de lançadas as despesas do seu negócio, aí então nós vamos ter o que nós chamamos de lucro, a hora boa, né? A hora tão esperada, a hora do lucro. Para a gente poder deixar mais claro ainda essa questão aqui, eu queria trazer para vocês um estudo de caso, só para você ver como que é importante você acompanhar as finanças, como que é importante você acompanhar os números, mas eu preciso colocar no WhatsApp de vocês, porque eu não consigo colocar aqui no Meet. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu achar o grupo aqui, tá, gente? Só um pouquinho. E aí eu vou dar um tempinho para vocês lerem, vocês vão fazer as considerações de vocês. Esse é um estudo de caso que eu gosto muito, porque fala da Sadia. E depois que vocês lerem, eu vou fazer algumas considerações sobre a Sadia e o mercado em que a Sadia estava inserida, tá? Deixa eu achar o grupo aqui. Pera aí. Não saiam daí. Fiquem todos aí. Deixa eu colocar o estudo de casa aqui. Cadê o grupo, meu pai? Peraí, viu, gente? Deixa eu achar aqui a turma.
É porque tem várias turmas aqui, tô tentando só achar de vocês. Acho que é essa daqui. Não. Me dá um oi no grupo do WhatsApp de vocês aí, gente, para subir aqui a turma de vocês, para aparecer aqui para mim, por favor. Alguém pode colocar um oi aí? Será que eu não estou no grupo? Tem como alguém verificar, por favor? Fábio, Flaviana, Tarcísio. Eu tô achando que eu não estou no grupo do WhatsApp de vocês, gente. Já foi colocado um oi no grupo, professora. Já, eu tô achando, não apareceu o grupo aqui para mim, então eu tô achando que eu não estou no grupo. Eu acho que não também. Qual é o número da senhora? Ou pelo menos 4 números. Ah, 779-9945-0716. Ou se não, um de vocês. Ah, aqui, ó. Rita acabou de adicionar. Acho que eu tinha saído desse grupo, então, será? Acho que foi. Bom, ó, deixa eu colocar aqui. Olha só, gente, vocês vão ter um tempinho aí para vocês fazerem a leitura desse artigo. É um artigo muito interessante, diz muito respeito aí ao que nós falamos aqui e sobre decisões financeiras. Anotem aí, ou então marque no próprio artigo aí, o que te chama a atenção, e já já a gente conversa sobre ele, tá bom? Já está no grupo aí, por favor, confirme o recebimento. Recebido aqui, professor.
E aí, como é que estão? Ok. Ok? Alguém ainda está lendo? Quem está lendo ainda? Vou começar falando aqui, vocês fazem as considerações de vocês, tá? Por que falar da Sadia? Até pouco tempo atrás, e vocês certamente vão se lembrar, o quanto que a Sadia era uma marca extremamente forte, não que ela não seja hoje, né? Mas mudou um pouquinho aí o contexto. E talvez alguns de vocês não saibam que durante anos a Sadia era líder absoluta no mercado, o S de Sadia, tinha um marketing muito forte, era muito bem conceituada. E aqui, quando eu trago esse case, é justamente para mostrar que, como uma empresa, mesmo sendo muito bem conceituada, cuja vice-liderança era da Perdigão, e durante anos a Perdigão quis alcançar esse primeiro lugar, esse tão sonhado pódio de liderança e no ramo de alimentos, mas a Sadia era muito forte. A Sadia era muito querida pelo público, em termos de qualidade e tudo mais. Mas com uma decisão, e a gente pode até fazer uma analogia que com uma decisão em uma única noite pode mudar a história e o rumo de uma empresa. E foi basicamente o que aconteceu com a Sadia, nessa única estratégia, uma única decisão do presidente que levaram a Sadia a perder o posto de primeiro lugar e então ser vendida para o seu principal concorrente, a Perdigão. Então, essa Sadia que você vê aí no mercado hoje, ela não é a mesma Sadia de 15 anos atrás. 20 anos atrás, vamos assim dizer, né? 20 anos atrás, não é a mesma Sadia. Essa Sadia que você está vendo aí é outra empresa, né, que passou por uma reestruturação, passou por uma crise. E fala aí para mim, o que chamou a sua atenção aí nesse artigo? Uma aposta arriscada. E como, hein? Não dá para arriscar no mercado financeiro a longo prazo, uma vez que o dólar oscila bastante, você não sabe prever o futuro, né? Tudo a ver com o que a gente falou de dinheiro no tempo, não tem? Exatamente. Perfeito. Conservacionista. A primeira decisão a ser tomada tinha que ser conservacionista. Exatamente. Mas o que aconteceu é que ele simplesmente, né, como dizem, né, conta-se nos corredores que foi uma decisão de uma noite. Ele tomou uma decisão que, infelizmente, levou a empresa a um rumo que eu acho que nem mesmo nos piores sonhos eles imaginariam a Sadia ficar dessa forma. Era uma estratégia agressiva, era uma estratégia ousada, e como bem colocou vocês aí, não analisou as variáveis de mercado. Foi uma decisão muito arriscada para uma empresa muito grande. Foram 3 executivos envolvidos nessa decisão, nessa nova abordagem. Eu trouxe aí para vocês os resultados da empresa e vocês podem ver o quanto que o resultado realmente foi impactado. E no final das contas, esses executivos eles foram demitidos da Sadia. Mas a decisão errada, gente, ela refletiu durante todo aquele período. E mais, os anos seguintes. A Sadia teve um forte impacto no seu fluxo de caixa. Ela foi tremendamente impactada no lucro da empresa, no resultado dela. E mesmo que depois de tudo isso foi feito um esforço, juntou-se a outros executivos e muitas cabeças pensando juntos, mas ainda assim o custo, gente, que foi perdido, a margem de erro, o impacto foi tão grande
que eles não conseguiram reverter a situação. Aí, no final das contas, lá tem lá uma conclusão que o prejuízo ele veio como consequência de uma decisão? Sim. E nesse caso aqui, ele veio de sola, por conta de uma decisão. Ao tomar conhecimento da exposição excessiva da empresa no mercado de derivados, alguns analistas afirmam que ela era o dobro do autorizado pelo Conselho de Administração. A diretoria decidiu recolocar a empresa no rumo acertado com seus acionistas. Para isso, liquidou suas operações, comprando opções na mesma quantidade dos contratos anteriormente vendidos. Isso custou 760 milhões de reais. Muito dinheiro envolvido. E mais, a demissão, claro, dos executivos, né? Dos envolvidos, inclusive do diretor financeiro da Sadia. E não é só isso, gente. Um momento de crise para a empresa, por mais que ela queira se restabelecer, ela gera uma desconfiança no mercado. As pessoas não querem mais comprar ações daquela empresa. Então, as consequências não são só imediatas, elas continuam acontecendo. Nos anos seguintes, eles continuam ainda colhendo frutos dessa decisão errada lá do passado. No final, em 2028, 8 anos depois, após cavar um rombo bilionário ao investir fora do seu setor, apostando em derivados cambiais, a Sadia, então, faliu. Afundou quando a falência do banco norte-americano Lehman Brothers elevou o dólar e deu início à crise global. Foi aquele início da crise, né, lá de 2008, vocês se lembram bem. Nessa situação, acabou sendo fundida com a Perdigão. Então, a Perdigão só estava na expectativa. Ela só estava aguardando chegar o momento, até que chegou o momento dela, e ela, então, adquiriu a Sadia, né? Então, observe que finanças, gente, não é brincadeira, não. Tem que estar de olho, tem que estar muito atento aos números, não pode vacilar de forma nenhuma, tem que ficar muito atento a tudo. Não é verdade? Não foi isso que vocês viram aí? Tem que ficar de olho, não adianta, né? E outra também, eles não seguiu o conselho de quem estava a fundo das finanças, pelo que eu entendi ali. Tipo assim, exato. Finanças do passado, como o mercado se comportava ao longo do ano, e os conselhos falou para eles não fazer aquilo. E eles, além deles ainda fizeram com o dobro. Exatamente. Ignorar os conselheiros, né? Não mediram as consequências de uma decisão tão arriscada e uma decisão tão ousada. Ou seja, os conselheiros se baseavam bastante em números e eles não quis muito basear nisso. Pensou grande demais. Verdade. E pagaram um preço alto, né, Anderson? Muito pagaram um preço alto. Pois bem, turma, muito bom. Era para a gente encerrar aí com esse estudo de caso. Ainda bem que deu tempo a gente fazer a leitura. Alguém mais gostaria de comentar sobre o estudo de caso da Sadia e o impacto aí do grande prejuízo que ela teve? Enquanto isso, enquanto alguém pensa, se quer fazer alguma consideração, gostaria de convidar os senhores e as senhoras a abrirem as suas câmeras para a gente tirar um print. Bem, eu lembrei desse artigo aí, eu lembrei também que não foi só a empresa interna, né, mas os subsidiários, as pessoas que tinham granjas de suínos, de frangos, principalmente em Santa Catarina, eu lembro que foi muito afetado. Verdade. Houve um impacto no mercado nacional. Houve um impacto muito grande. Não é só ali na questão da Sadia. Gente, fora que quando você se trata de uma empresa grande, como a Sadia, que é uma empresa brasileira de nível já reconhecida, né, tem toda uma credibilidade, quando isso acontece, esse impacto, ele também se estende a outras empresas do setor. Ele também se estende à economia do país. Vocês viram lá no caso da Friboi, que a gente não vai falar hoje, mas isso se estende a todos os setores.
gera uma desconfiança. Então, o investidor lá de fora, ele começa a reduzir os investimentos dele no país e em outros negócios, em consequência de empresas como essa, que são conceituadas e têm um impacto negativo tão grande. É por isso que eu falo que é muito importante. Finança tem que ter cuidado. É o coração da empresa. Muito bem, muito bem. Vamos tirar o print, então. Todo mundo bonito aí aparecendo. Agora, sabadão mesmo, viu? Agora sim. Todo mundo encerrando o expediente, encerrando aí o período de aula, indo curtir o final de semana, não é verdade? Né, Lohana? Eita, coisa boa, menino. Pois bem, pessoal, em breve a gente volta a se encontrar. Por hoje, ficou claro para vocês? Alguma consideração, alguma dúvida? Tá tranquilo? Passa a régua? Beleza. Show de bola, então. A gente se vê daqui a alguns dias, tá bom? Até lá. Beijo enorme. Excelente final de semana, fiquem com Deus e até mais, turminha. Tchau, tchau. Valeu, valeu, turma. Bom final de semana aí para todos. Obrigado.